Salve, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nos dois primeiros vídeos nós tratamos de qual o sentido do trabalho e qual é a relação dessa tríade, eu, o trabalho e Deus. Agora, nesse terceiro vídeo, nessa terceira aula, nessa terceira ministração, a gente vai falar sobre as relações humanas no trabalho. Ah, que tema doido! Que tema complexo! E tem muita coisa nesse meio para se falar. Eu vou colocar para vocês 5 pontos chaves, mas lembrem-se bem, né, de como a gente precisa tanto dessa relação humana no trabalho, como a gente precisa da relação da gente com Deus, porque também Deus passa pelo próximo. Deus passa pelo próximo. Isso é muito, mas muito importante. Deus passa pelo próximo. Eu vou aqui em Mateus, Evangelho 5:41, que ele fala, se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. É um trecho do Evangelho que Jesus se fala de não vingar. Lembra aquela frase, seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Então, é isso. E o primeiro ponto dentro das relações humanas no trabalho, você que é cristão, é entender o quanto a sua atitude colaborativa contribui para a expansão do reino no teu trabalho. Contribui para a expansão do reino dentro de você mesmo. A gente tem que deixar bem claro que a gente nunca vai deixar de reclamar contra abusos legítimos. Se existem abusos legítimos no trabalho, denunciem. Tá bom? Abusos pessoais, abusos legais. Aqui a gente não é contra isso definitivamente. Se existem problemas, devem ser corrigidos, especialmente abusos humanos. Assédio moral. Se você trabalha e há problemas de assédio moral, denunciem. E eu sei que talvez vocês estejam vendo e passando por isso. E eu creio que Deus vai encorajar vocês, que Deus vai direcionar vocês a denunciar essas pessoas que cometem assédio moral, talvez não só a você, mas a outras pessoas, e não colaboram, ao contrário, prejudicam o reino de Deus em você, nas outras pessoas e no seu ambiente de trabalho. Mas até mesmo essa atitude de reclamação positiva, né, é uma atitude colaborativa. Porque uma pessoa que é assediadora, uma pessoa que impõe, uma pessoa que é imperativa, um chefe que só manda, né, cria um ambiente totalmente, não é nem essa palavra, mas dá para dizer aqui, um ambiente talvez insalubre, mentalmente falando. Já vi muitos casos de pessoas que adoeceram fisicamente por conta de problemas de trabalho. E às vezes não necessariamente do chefe, tá? De pessoas da volta dela, que estão ali no ambiente e que abusam, e que ignoram, e que jogam a pessoa para escanteio. Então, esse é o momento em que a gente tem que começar a pedir a Deus para que Ele nos ajude e crie estratégia de atitudes colaborativas. Ou seja, atitudes de ajudar as pessoas no ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente tem medo de ajudar, porque acha que aquela pessoa vai passar por cima. Mas se foi Deus que te deu o trabalho? Mas se foi Deus
que te encaminhou naquele trabalho e te mantém ali, no momento da promoção, ele vai te dar força suficiente, vai te dar inspiração suficiente para caminhar, vai te dar coragem para se dispor, para aprender, para ensinar, para estar no meio e criar um ambiente de colaboração. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer ir no trabalho, como disse num dos vídeos anteriores, a gente vai ao trabalho com atitude de destruição. A gente não vai para o trabalho com atitude de colaboração. A gente vai trabalhando no sentido de transformar aquele lugar em meu prol. Só eu interesso, só eu importo, só eu valho ali no ambiente de trabalho. E não é assim, não é assim que funciona. A gente deve muitas vezes olhar, né, o ambiente de trabalho como um ambiente, repito, colaborativo. Outro ponto, né, é o respeito às diferenças. E como é esse respeito às diferenças? Vou te dar um exemplo. Somos cristãos? Sim, pela graça de Deus. Mas, no seu trabalho tem umbandistas, no seu trabalho tem espíritas, no seu trabalho tem ateístas, no seu trabalho tem Sechonoye, no seu trabalho tem Perfect Liberty, no seu trabalho tem cristãos de outras denominações, tem metodista, presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, não Vitória em Cristo, você tem Mormon, você tem inúmeras denominações cristãs e não cristãs, inúmeras crenças de vida, católicos, né? E a gente quer muitas vezes empurrar o nosso evangelho goela abaixo. Leia o evangelho e me mostre algum momento em que Jesus empurrou a palavra de Deus goela abaixo das pessoas. Me mostra em algum momento escrito do próprio Jesus Cristo em que ele pegou e falou: isso aqui é verdade. Cheguei até perto da câmera agora. Isso aqui é verdade. Né? Complicado. A gente, às vezes lá, eu me lembro de um caso que aconteceu comigo. Eu tenho lá meu posto de trabalho, tem um computador, é a tela do computador, papel de parede, tem uma imagem do leão de Judá. Amém. E aí, uma pessoa veio reclamar comigo de que se sentiu ofendida com aquela imagem lá do papel de parede do meu computador, um computador que eu uso, né? Porque aquilo professava uma fé. E que ali era um ambiente que não tinha crença, né? É um ambiente secular. E eu fui lá e tirei o papel de parede. É isso? Tá bom, eu tiro. Não tem problema não. Tirei o papel de parede. O engraçado é que no dia seguinte, meu chefe me mandou um papel de parede muito parecido com o do Leão de Judá, e eu botei no computador. E tá lá até hoje. E a pessoa não reclamou. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós estamos numa sociedade plural. Numa sociedade em que as pessoas têm liberdade de crença, liberdade de espiritualidade. Se você conhece, vou dar outro exemplo, alguém de uma religião afro-brasileira, Umbanda, Quimbanda, Candomblé,
e a pessoa usa turbante, usa guia. E aí a pessoa passa perto e você diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Olhando para dentro da espiritualidade, em algum momento, talvez, na tua opinião, possa fazer sentido. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho mostra que o teu caminhar é que é a melhor leitura do Evangelho. Não é um papel de parede que faz a gente pregar mais ou menos. Não é um papel de parede, não é uma Bíblia aberta na sala que faz a gente ser mais cristão ou não. São as atitudes que a gente toma diante das pessoas. Às vezes você vê uma situação triste de uma pessoa e você quer consolar usando a tua fé. Tenha sabedoria também no ambiente de trabalho. Porque às vezes aquilo destrói mais do que constrói. Tudo no seu tempo. Eclesiastes 3 é soberano nisso. Tudo no seu tempo. Respeite as diferenças. Você precisa ser o Evangelho. Você é o Evangelho. Você é criatura de Deus. Você tem Deus. Você tem o Espírito Santo em você. Respeita o outro. E com certeza o Espírito Santo vai aparecer ali. E as pessoas elas vão saber no dia a dia a quem contar, a quem ter respeito, a quem é de direito. Outro ponto importante, e aí eu vou focar um pouco também em pessoas que estão em cargos maiores, se você é um chefe, um supervisor, um coordenador, né? Mas também vale para todo mundo. Muitas vezes, e aí eu repito o que eu falei no começo, muitas vezes a gente quer trabalhar a palavra de Deus, quer trabalhar o Evangelho no dia a dia, achando que justiça é assim, certo, errado, e pá, e ter lei, e pá, bota Levítico na cara, e pá. E transmite essa cultura legalista, essa cultura de Abraão e de Moisés, para o tempo da graça, para o tempo da salvação. E reflete isso no trabalho. Eu já tive que muitas vezes apartar pessoas que simplesmente estavam ali brigando umas com as outras porque fulano deu cargo, fulano deu cargo pro outro, e o outro era assim, e não merecia, porque eu mereço, o outro não. E o chefe ia lá reclamar do subordinado, porque eu falei e ele não fez daquele jeito, era daquele jeito 100%, mas só que ele fez 99%, e não é assim. Ele botou numa folha azul marinho, mas é azul turquesa, e eu falei azul, mas não interessa, ele tinha que, sabe? A gente usa uma régua de justiça que parece régua de Abraão. A arca da aliança deve ter a medida X por Y por Z. A cavidade da arca deve ser assim. Gente, a nossa vida não é manual de regra. A nossa vida é manual de existência. O Evangelho é manual de existência. Preste atenção nisso. O Evangelho é olhar e normatizar a nossa existência. E é uma normativa que se resume a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A justiça de Deus, ela é baseada na misericórdia. Preste atenção nessa palavra, misericórdia, a miséria do coração. Quando Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, desce ao mais profundo, desce o seu coração e fala, ó, meu coração está aqui. E a gente clama a misericórdia para que a gente vá lá
no fundo e fale: Senhor, olha aqui, eu não sou nada, eu sou pó. Eu vou voltar ao pó algum dia. Mas enquanto eu não volto, tem misericórdia de mim. Gente, ambiente de destruição não é ambiente de competição. A gente estuda dentro da administração sobre a questão de competitividade, e isso é histórico dentre os teóricos, sobre a competição da administração, sobre a competição na administração. E ninguém chega a um consenso, essa é a verdade, de que se a competição é boa ou não. Mas dentro do Evangelho, competição não é boa. Talvez a competição para um aspecto de trabalho, porque tem gente que só se move com isso. Só se move, infelizmente, se tipo, há uma competição, tem que ser primeiro, tem que ser segundo, tem que ser terceiro, aquela competição de venda, quem vende mais no mês e ganha o bônus, e ganha o dinheiro, e pá. Talvez, para a filosofia de trabalho, funcione. Mas lembre-se que o Evangelho não é competição. O Evangelho é a cruz vazia, repito, cruz vazia, que abraça todo mundo. E se a gente usa o bom senso sempre vai prevalecer. Se a gente usa a misericórdia sempre vai prevalecer. A gente não pode usar a nossa régua moral no trabalho do outro, no que o outro é, no que o outro faz. Porque a gente tem problema, a gente tem miséria. Imagina se você tivesse que usar essa régua moral em você. Vou dar 2 segundos para pensar. Pensou? Pois é. É isso aí. Não tem jeito. A gente olha, a gente percebe, e quando a gente olha para o Evangelho e olha para o olhar que Jesus dá às coisas, um novo olhar, novos céus, nova terra, novo reino, como que a gente vai julgar o outro? Porque a gente é tão miserável, tão pecador, tão errado quanto aquela pessoa. Quarto ponto é sinceridade no serviço. Mas como assim ser sincero no serviço? Se teu chefe te solicitou no carinho, no amor, no cuidado, João, faça isso. Conversa com ele, combina com ele, fala: olha, chefe, para quando precisa? É para agora? Tipo, vambora, vamos fazer. Dá. Pô, chefe, olha, tem aqui, tem lá. Posso me organizar, eu faço hoje, começo amanhã? Posso deixar isso aqui que eu estava fazendo parado para dar prioridade a isso? Posso me organizar com você como a gente vai fazer essa tarefa? Eu estou fazendo sozinho, estou fazendo com alguém? Posso conversar com ele, com ela, para ver como é que vai ser? Sinceridade de coração. Repito, nós somos imperfeitos e é o perfeito que completa a imperfeição. Então, a gente muitas vezes esquece de ser sincero e acha que a gente é super-homem. E vai carregando no ombro, e vai carregando no ombro, e vai carregando no ombro. Por quê? Repito, a gente quer ser perfeito, a gente quer ser o bonzão, a gente quer ser o primeirão. A gente esquece que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não que você não tenha que fazer o melhor que a sua competência te permite, mas você precisa fazer o melhor que a tua limitação te limita. E quando Deus te aperfeiçoar mais, faça melhor que da última vez. Simples. E creio que o último ponto, e talvez um dos mais preocupantes para mim, é o seguinte. Falei antes para vocês que existe um ambiente de trabalho no qual muitas pessoas não se permitem trabalhar o cuidado com o próximo. Se é para dizer assim.
As pessoas têm medo de ajudar as outras. As pessoas têm medo, muitas vezes, de ajudar as pessoas ao lado porque elas têm medo, repito, de que se passe a perna nelas. Porque disse, ontem eu ajudei ele, agora ele está lá em cima e não quer me ajudar. Um dos preceitos básicos do Evangelho é fazer sem pedir em troca. Você tem um dom, um talento, você está sendo remunerado para aquilo. Chegou aqui, vai ajudar. Só um outro parênteses, eu trabalho no mesmo local há mais de 8 anos, atualmente, e desde que eu praticamente entrei, sei lá, a partir do primeiro ano de trabalho, as pessoas sempre me mandavam, e até hoje é assim, as pessoas novas que chegam. Chegou o estagiário, vai lá falar com o João. Chegou o funcionário novo vai falar com o João. Chegou a funcionário do setor, vai falar com o João. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência de mostrar. Não têm paciência de parar e ensinar. Porque as pessoas elas estão num ritmo tão frenético. Eu falo, gente, quando você tem sinceridade para organizar seu trabalho, negociar com seu chefe, né, ter essa justiça, né, essa coisa de respeitar as diferenças do próximo, essa atitude colaborativa, ela vem naturalmente. O Espírito Santo gera na gente uma atitude colaborativa. E gerando atitude colaborativa, gera na gente o quê? Gera uma atitude de que a gente acaba com essa cultura do medo. É uma cultura do medo que nós vemos hoje nas organizações. Experimenta. Até mesmo na faculdade. Primeiro semestre da faculdade, as primeiras semanas, a pessoa está ali e conhece, vai pisando. É natural nosso. Mas depois, você já, melhor amigo, vamos para casa, vamos sair, vamos para o cinema, vamos passear, troca mensagem de texto. E é mais ou menos isso no trabalho. Só que, às vezes o cara é muito amigo fora do trabalho, na mesa do bar, mas é muito inimigo lá dentro. Porque vê que você tá fazendo bem e aí tem medo de te ajudar, porque acha que você vai passar a perna nele, que você vai superar ele, que as pessoas vão... Gente, repito, nós somos filhos da luz. Deus é nosso Pai. Na hora que a gente tiver que ser mostrado, na hora que a gente tiver que ser colocado à frente e Deus quiser nos honrar pela graça e pela misericórdia dele, ele vai nos honrar. Não precisa eu ser tão mesquinho a ponto de não viver uma cultura de amor, uma cultura de cuidado com o próximo. A gente vai para a igreja e fala, cuida do irmão, dá a mão e canta que unidos iremos cantar. E vai para os outros ambientes, que é lá onde que o evangelho realmente precisaria ser colocado, precisaria ser expandido, porque dentro da igreja é muito legal, é muito bacana, é um ambiente propício. E ali no trabalho, no corre do dia a dia que as coisas deveriam acontecer, e a gente cria uma cultura de medo, uma cultura de reter aquilo que é bom só com a gente e não ter a capacidade de... E vou lá no primeiro vídeo, de transmitir essa bênção que é aprender de Deus. Ter conhecimento que vem da sabedoria de Deus. Será que a gente está vivendo nesses tempos, dentro e fora da igreja? Porque quando eu falo trabalho, gente, trabalho, eu estou dando exemplos de um ofício, né, de escritório, etc. Mas isso vale para dentro da igreja também. Seu ministério, seu caminhar do dia a dia, como que está sendo? Está sendo colaborativo? Está construindo o reino? No teu trabalho você está construindo o reino ou não tem nem tempo para respirar? É hora de ser sincero. Sincero com Deus, sincero com as pessoas, de como você tem que andar. De como deve se andar, para que você não adoeça.
para que você seja vida que gere vida, não vida que gere morte. Será que a gente precisa dessa correria? Ou, repito, a cultura do amor tem que vencer o medo, porque, repito, verdadeiro amor lança fora todo medo. Que a gente possa orar no dia de hoje, para que o Senhor nos dê atitudes de colaboração com o próximo. Que o Senhor insira em nós um amor tão grande que lance fora todo o medo. E que você, no trabalho que você tem ou terá, com a graça de Deus, seja feliz e seja bênção naquele lugar. Espero que você tenha aproveitado essa reflexão, esse vídeo, e a gente se vê num próximo, que aí é um vídeo, digamos, extra para vocês, tá bom? Vídeo extra com algumas coisinhas para nossa vida, tá bom? Beijão, um abraço, fui. Que Deus abençoe vocês na caminhada. Eu não esqueci.